Olá, alunos do sexto ano. Estamos juntos aqui para mais uma aula de ciências com a professora Sádiva, do Fundamental 2. Eu trago hoje para vocês o assunto sobre práticas agrícolas. Antes de nós abordarmos as práticas agrícolas, eu trouxe essa imagem para vocês, que diz o seguinte: o professor de ciências de Bia levou para a sala de aula alguns objetos e alimentos mostrados na fotografia a seguir. Então, eu tenho duas perguntas logo abaixo. Primeira, qual é a principal matéria-prima utilizada para fabricar os produtos e alimentos mostrados? Aí vocês irão me dizer que a matéria-prima da blusa é o algodão, da caixa é a madeira, do óleo é a soja, da geleia é o morango e das folhas de papel é a celulose. Segunda, qual é a importância das práticas agrícolas e do cultivo do solo para obter essas matérias-primas? No caso aí, são obtidas por meio do cultivo de vegetais, que é realizado no solo. Seguido disso, nós vimos anteriormente sobre os tipos de solo, a importância do solo, a formação do solo e continuamos as nossas aulas falando hoje sobre técnicas e práticas agrícolas de manejo do solo. Os solos férteis, eles são extremamente arejados, tem água, nutrientes, matéria orgânica em quantidades apropriadas. Arejados significa dizer que corre ar dentro dele, tem O2, oxigênio dentro dele, tudo de forma equilibrada, para que esse solo possa estar rico em nutrientes, extremamente fértil e propício para a plantação. Antes de eu citar a aração, a adubação e irrigação, eu vou falar para vocês sobre a drenagem. Então, é o ato de escoar as águas de terrenos encharcados por meio de tubos, túneis, canais, valas, sendo possível recorrer a motores como apoio ao escoamento. Então, quando esse solo está encharcado, podemos usar a técnica da drenagem para retirar, escoar a água do solo de terrenos encharcados para não acontecer o apodrecimento das raízes dos vegetais. Próximo, aração. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês. A primeira imagem é o arado de tração animal. A segunda, arado puxado por trator. Aração, resumidamente falando, é a presença de gás oxigênio no solo, é fundamental para o desenvolvimento de vegetais e de seres vivos, uma das técnicas mais antigas para tornar o solo arejado. Além de revolver a terra, é necessário deixar o solo com a quantidade ideal de oxigênio, porque a planta vai precisar de ar para fazer a sua fotossíntese. No solo, vivem algumas espécies de seres vivos, como as minhocas, por exemplo, e ela precisa de oxigênio, que é fundamental para o desenvolvimento dos vegetais e dos seres vivos existentes nesse solo. Então, nós temos a enxada, que ajuda bastante a envolver a terra. Nós temos o arado de tração animal, que é o mais antigo, onde o boi e o gado puxam os arados. E nós temos o arado puxado por trator. Então, segue aqui uma pergunta que não quer calar. O que ocorre com os poros do solo após a utilização do arado? No caso, após a utilização do arado, o solo é revirado, ocorre o aumento no tamanho desses poros, melhorando a infiltração tanto da água como a infiltração do ar.
Adiante, nós temos a adubação. A adubação é uma prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o desenvolvimento das culturas vegetais. Tem solo que é bastante fértil, como a terra preta, por exemplo. Outros não são tão férteis assim. Aí precisa ser acrescentado o adubo. Então, nós temos 3 tipos de adubação. Nós temos a adubação química, nós temos a adubação orgânica e nós temos a adubação verde, iniciando pela adubação química. A adubação química, como a própria imagem ela mostra, é uma técnica artificial, não veio de restos de animais, inorgânica, são produzidas em indústrias. Eu tenho a adubação orgânica, que pela imagem vocês observam aqui, cascas de leguminosas, não é verdade? Então, é feita com restos de vegetais, estrume de animais, como os dejetos de minhocas, por exemplo, cascas de ovo, e que com o tempo se transformam em humus, né, que é a parte fértil do solo. Em seguida, vem a chamada adubação verde, que, próximo às plantações, eu tenho leguminosas fornecendo nitrogênio ao solo. E, para concluirmos, nós temos a irrigação. A irrigação é um fornecimento artificial de água para adequar o solo ao cultivo de plantas, porque alguns solos apresentam quantidade de água insuficiente para o desenvolvimento das mesmas, das plantas dessas leguminosas. Então, eu trago para vocês hoje 3 tipos de irrigação. A irrigação por inundação, que é a primeira. Ela é bem simples, em que a água é aplicada por meio de bacias ou faixas construídas no próprio solo, bastante utilizada no cultivo do milho, do feijão e do arroz. Eu tenho também a irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento, próximo às plantas, nós teremos vários tubos, certo? Esses tubos, que são espécies de canos, eles são todos perfurados, furos bem pequenos, e no interior do cano passa a água. Essa água ficará gotejando no solo, usada no cultivo do maracujá e do tomate. Seguido, a irrigação por aspersão. São usados os aspersores, como nós podemos observar, ele fica na forma vertical sobre a plantação, em cima da cobertura vegetal, e fica lançando água na forma de um jato, usado bastante no cultivo do algodão. Então, turma, segue para vocês uma atividade no módulo 2, 2 páginas, página 216, 217, leiam, releiam, tentem responder e nós nos encontraremos para tirarmos quaisquer dúvidas. Um abraço da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro.